Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, seu programa de debates noturno, sempre a partir das 22 horas. Hoje nós começamos um pouquinho depois, em virtude de um pequeno problema técnico que nós tivemos, mas o programa ao vivo é assim, né? Não posso deixar também de mencionar que o Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Então, ficou faltando só essa esquetezinha na entrada do programa, mas vamos colocá-la depois no intervalo. Sempre lembrando, então, os nossos patrocinadores que são fundamentais para a continuidade do programa. Você que nos assiste de casa, pelos canais 24 e 524 da NET, e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Não deixe de curtir, compartilhar e também enviar a sua mensagem, a sua participação é fundamental. No Instagram, que tem a disponibilização também dos stories, você confere os bastidores do programa, e neste momento nós temos uma enquete no ar, estamos perguntando se o STF está trazendo problemas aí para a Operação Lava Jato, que vai ser o foco do nosso debate de hoje. Então não deixe também de participar através do Instagram, no Facebook, no live stream, mande a sua mensagem vai aparecer correndo aqui. O Henrique, que está na nossa produção, faz aí a escolha aí dos comentários que estão chegando, e também tem o WhatsApp, que também está na sua tela. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é fundamental. Na edição de hoje do nosso programa, nós temos a participação de 3 convidados, 3 advogados, para tratar desse tema que é de caráter institucional. O STF em conflito com a Lava Jato. O caos institucional está acontecendo no Brasil? Para falar sobre isso, eu convidei a minha querida amiga Paula Cassol Lima, que está aqui nos estúdios. Boa noite, Paula. Boa noite. Prazer recebê-la. Obrigada, Macalossi. Também o advogado Diego Gomes Ferreira. Bem-vindo, Diego. Boa noite. Muito obrigado, uma boa noite. Muito bem. E, por fim, Vinícius Bueira. Bem-vindo novamente, Vinícius. Muito obrigado pelo convite, Guilherme. Uma boa noite para ti, boa noite para o Diego e para a Paula, querida Paula, e boa noite para os internautas e telespectadores. Também convidei para a edição de hoje do programa o advogado José Horácio Gattiboni, mas em virtude de problemas de saúde, não relativos a ele, mas familiares, ele não pôde estar presente. Fica aqui o registro, então, de que ele foi convidado para estar no programa, mas, obviamente, situações como essa acontecem e ele está desde já convidado para voltar aqui em outra ocasião. Vocês devem lembrar que na semana passada, aqui no programa, eu comentei sobre o Rodrigo Janot e a sua confissão de que planejou e quase colocou em prática uma tentativa de assassinato contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. E esse final de semana, em 2 ou 3 grupos, eu recebi o livro dele, em PDF, na íntegra. Mas eu não vou ler. Eu não vou ler nem comprado e nem pirateado, né? Porque para mim é um livro que já está viciado pela forma como o seu autor resolveu fazer publicidade da obra, né? Trazendo à tona informações que colocam até mesmo uma certa dúvida em relação à credibilidade de ações que foram tomadas pela Procuradoria-Geral da República. O mais surpreendente é que um integrante do Ministério Público Federal, que chefiou a instituição, faz uma declaração dessas e em momento algum mostra arrependimento. E o faz com o intuito deliberado de bombar o lançamento do seu livro. Eu comentei isso semana passada e continuo reafirmando isso aqui. Muita gente transformou Rodrigo Janot em um herói, mas ele, na realidade, foi muito atrapalhado na condução da Lava Jato. Talvez esse episódio da confissão, da tentativa de assassinato, da premeditação de assassinato do Gilmar Mendes e de outras coisas que eu poderia considerar como prevaricação, entre elas a sua informação de que recebeu pressão do Palácio do Planalto para não investigar o Eduardo Cunha, para mim, prevaricou. Devia ter dado voz de prisão a quem pressionou ele a não investigar. Guardou por 2 anos a informação, traz ela agora, na hora do lançamento do livro. E eu não posso esquecer, obviamente, da época em que, em 2017, celebrou aquela delação premiada
que veio com uma excrescência jurídica, né, para conseguir a colaboração do Joesley Batista e dos integrantes da JBS. Ele concedeu aos líderes desse grupo o benefício da inimputabilidade. Quer dizer, uma coisa absolutamente escabrosa, né, e que está narrada não apenas nesse aspecto, mas também a história de vida desses personagens nesse livro. Este sim eu recomendo, o Beto consegue pegar aí na câmera, se chama Why Not, o nome do livro. Why Not, né, que conta a história, livro da jornalista Raquel Landim, que eu recomendo vivamente, né, mostra a história de como o grupo JBS se transformou no que se transformou, com muito recurso público, obviamente. Com muito recurso público, e como eles, através de uma empresa, montaram um esquema criminoso. Né? Ao integrar esse esquema criminoso, se meteram em diversas lambanças institucionais. E o Rodrigo Janot, diante disso, lhes concede um salvo-conduto. Rodrigo Janot, que ajudou a emporcalhar a Operação Lava Jato e, com a sua atitude semana passada, na realidade, sujou um pouco mais aí a reputação do Ministério Público Federal. Eu não sei qual que é a opinião dos meus convidados em relação a isso, mas eu acho que nós podemos começar por aí. Diego Gomes Ferreira, começo por ti. O que tu achaste desse episódio, Rodrigo Janot? E, já que estamos falando de Supremo Tribunal Federal, a reação do Supremo Tribunal Federal. Porque é uma situação que, na minha avaliação, tem várias nuances. Gostaria de ouvir a sua opinião. Boa noite. Certo, boa noite. Bom, eu pessoalmente achei esse episódio lamentável sob todas as óticas. Acho que essa declaração do Rodrigo Janot foi algo deplorável, completamente desnecessário. Se ele, de fato, como ele alega, em algum momento teve seja uma ideia vaga ou uma ideia até eventualmente concreta de assassinar um ministro do Supremo Tribunal Federal e ele não o fez, então deveria ter aproveitado e levado esse segredo consigo para o túmulo pelo resto da sua vida. Não havia a menor necessidade de fazer isso. É algo que acaba, de certa maneira, contaminando o cargo que ele exercia na época, de Procurador-Geral da República. Enfim, é uma atitude profundamente lamentável, conquanto não tenha constituído crime. Eu não consigo enxergar algum crime que ele tenha cometido, seja na época, seja ao fazer a declaração, porque ele não... E essa de ele ter escondido a informação de que tinha recebido pressão no Palácio Planalto para não investigar? Não dá para caracterizar como prevaricação? Essa história eu não fiquei sabendo. Eu vi muito por alto, assim, que teve alguma coisa no livro dele, não é? Não, ele deu uma declaração, inclusive na Veja, né? Ele deu... Porque no livro não está nem especificado, por exemplo, quem seria o alvo da tentativa de homicídio. Né? Depois, na Veja, que ele explicita. Eu não li a entrevista. Eu vi a história da história do tiro ali, aquelas declarações, achei aquilo ali muito lamentável. Não tive interesse em ler entrevista, não quero ler livro. Mas, também assim, não vai ler o livro, nem pirateado, nem comprado. Nenhum dos dois. Se ele de fato disse que sofreu pressão, depende. A questão de prevaricação é um pouco complicada, porque aí envolveria, claro, a gente saber se, por exemplo, se ele teria como provar, se ele de alguma maneira conseguiu documentar aquilo. Eventualmente ele poderia ter vamos dizer, uma porta de saída para dizer, não, eu até gostaria de que essa pessoa fosse punida, mas não fiz nada porque eu não tinha como provar, enfim. Agora, ele agiu de maneira muito deplorável. Eu acho justo que se presuma que ele tinha interesse em esquentar, vamos dizer, o lançamento desse livro dele, até porque ele é um ex-ocupante do cargo, já vinha há alguns anos afastado do posto, sem tanto destaque midiático, etc. Talvez tenha feito com essa motivação, seja qual for a motivação, lamentável. E também eu achei muito triste a postura do STF de já aproveitar e colocar isso naquele balaio daquele inquérito estranho que tramita no STF contra a vontade do próprio Ministério Público Federal, sobre os tais crimes descritos de forma vaga contra o Supremo Tribunal Federal, seus integrantes e familiares. Crimes, né? Críticas. Qualquer coisa que possa ser. Na verdade, seria um inquérito baseado em episódios de crítica que teriam um conteúdo criminoso, seja difamatório, seja de ameaça, seja de
apologia ao crime. Mas, assim, essa história é um problema e a medida que foi adotada na semana passada me pareceu também muito problemática. Se expediu de pronto um mandado de busca e apreensão, aliás, a jato, não é? Porque a entrevista saiu, acho que na quinta-feira, e na sexta-feira já estava a Polícia Federal na rua, lá indo na casa, no escritório do Procurador-Geral, com toda uma série de problemas jurídicos. Tem gente altamente especializada em direito penal fazendo críticas avassaladoras, a postura do STF. Então, achei assim um episódio triste, não tem nem como dizer assim, eu ficaria do lado A ou do lado B. Não, todo mundo agiu mal. Tem uma pessoa que deu uma declaração inapropriada no tribunal, adotando medidas, salvo melhor juízo, muito inapropriadas. Acho que o meio jurídico brasileiro saiu ainda mais apequenado do que ele já está apequenado dessa semana passada. Muito triste. Muito bem. Vinícius Bueno, boa noite. Boa noite, Guilherme, novamente. Eu fico preocupado porque nós vemos ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, na verdade, mas acentuadamente nos últimos anos, o apequenamento das instituições causado pela pequenez dos seus integrantes. Ou seja, se compararmos o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal, o STJ, todos os tribunais superiores, inclusive a Presidência da República, a Presidência da Câmara, ou todos os deputados, a Presidência do Senado e todos os senadores, com personalidades do passado, nós vamos ver que nós estamos encolhendo. E encolhendo muito a qualidade moral dos integrantes do governo. E quando eu digo governo, eu não quero dizer exclusivamente o poder executivo, eu digo o governo como um todo, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Esse triste episódio mostra o que a gente está acostumado a ver em futebol e na área de artes e shows e música. Não é um sem número de vezes que nós vemos jogadores que fizeram sucesso durante um período e quando deixam de fazer tanto sucesso entram em crise existencial. Aqueles músicos de um sucesso só, eles saem o Vini da da cadeira. E tantos outros exemplos, né? E me parece que é o que está acontecendo com esse ex-procurador-geral da República. Ele não está suportando o anonimato. E isso deve estar causando umas sucessões de problemas emocionais que vieram a culminar nesse triste episódio. Me relataram que este final de semana, ou final de semana passado, estava o Janot num boteco daqueles botecos, não é esses botecos charmosos. Mas isso não é novidade. Estava num boteco, sentado naquelas mesas de plástico manchadas e encardidas, dizendo que lá era o lugar dele. Ou seja, um ex-procurador da República tem que ter o peso das instituições nas suas costas e manter isso durante a sua aposentadoria. Mas Boera, ele se reuniu com advogados da JBS na época em que era Procurador-Geral da República num ambiente exatamente igual a esse. Exatamente. Ou seja, não é novidade. Como é que uma personalidade desta atinge o maior cargo no Ministério Público no Brasil? Pergunte a Dilma. Né? Ou seja, mas não é muito diferente. Ou seja, os anteriores e os sucessores também não vão muito aquém nem muito além. Mas, especificamente no caso, qualquer pessoa, e eu vou tentar não tratar em termos jurídicos, né? Não vou utilizar o iter criminis ou os termos juridicamente corretos para que quem não é afeito ao mundo jurídico possa nos compreender, que é a maioria do público que nos assiste. O caminho do crime se divide basicamente, em teoria, em 4 partes. 2 delas não são puníveis e 2 são puníveis. Ou seja, a cogitatio, a cogitação do crime, aquela parte mental onde tu pensa em praticar um crime, todos nós já cometemos essa insanidade alguma vez. Em uma briga de trânsito, briga entre vizinhos, briga de colégio, briga entre irmãos, eu vou matar. Tu pensa, pode até não externar. Posso fazer um apontamento? Claro. Eu acho que isso está muito abaixo do que o Janot fez.
Bom, Porque técnica, eu vou te matar, aquela Todo- força de expressão, todo é crime- diferente de tu levar uma arma para dentro do Supremo Tribunal Todo Federal, ir na antessala e puxar o gatilho, como ele mesmo narra. Todo crime tem 4 fases. A primeira é a cogitação, é a formulação mental. A segunda são atos preparatórios, que, via de regra, também não é punível. A terceira é a execução e a quarta é a consumação. A terceira e a quarta são puníveis pela lei. Se ele foi armado até lá, mas não cometeu o crime, não existe punição nenhuma. Não é crime. Não é crime. Não houve a tentativa. Então, exatamente, o crime não foi nem na fase na forma tentada, ou seja, não houve crime nenhum. Então não poderia ser tomada nenhuma medida contra o Janot. Indo mais além do que isto, o inquérito dentro do STF lembra as medidas medievais tomadas pela Igreja Católica durante a Inquisição. Como é que se pode admitir que numa democracia moderna a mesma pessoa que vai julgar vai processar o crime? Tu imagina nós não termos mais a polícia, o Ministério Público e tudo ficar na mão do Judiciário. Nós teremos justiça com isso? Nós estamos caminhando para isso. Não, nós estamos caminhando, nós já estamos vivendo hoje uma ditadura do Judiciário. Nós estamos vendo hoje a transmutação disso para que essa ditadura do Judiciário está vindo de cima para baixo. Ou seja, do Supremo para todos os outros tribunais. E isso é um risco. Esse inquérito que vocês mencionam que nasceu Isso- na ilegalidade. Inconstitucional. Para inconstitucional. censurar a imprensa, censurou o site O Antagonista. Não, mas não só a imprensa, ele quer censurar a população. Isto é a prova provada de que o estamento, o establishment, não vai se entregar tão fácil. Não é o fulano contra o Beltrano, não é a esquerda contra a direita, é o estamento que dividiu o orçamento público do Brasil desde sempre e principalmente após a Constituição de 88, que não aceita abrir mão deste orçamento. E eles vão espernear até onde puderem para destruir a Lava Jato e destruir qualquer coisa que ameace o fatiamento do orçamento público, inclusive a reforma tributária, a reforma da Previdência e tudo o mais. Ou seja, o que o Bolsonaro, que ganhou as eleições com uma pauta de ações e que não consegue executar nenhuma delas, porque ou o Judiciário ou o Legislativo barram o andamento. Qual é a proposta que ele Nem conseguiu tudo, por implementar? A Previdência não. A Previdência está para ser votada no Senado e passou. Qual Com é a certa previ- folga na Qual é a Câmara. Previdência? É a Previdência que se queria ou é a Previdência que está mantendo os privilégios dos funcionários públicos? Foi desnaturada a reforma proposta. Exatamente, ou seja, Mas passou muita coisa, né? Passou uma boa parte. não passou. Pode ser que ainda passe. Tá? Então, o que está acontecendo é que o estamento, o establishment, está se movendo para que tudo continue da mesma forma. Muito bem. E mais do que isso, nós estamos vivendo um problema que nós viemos alertando há muito tempo. A organização do Estado brasileiro em 3 poderes, onde existe uma confusão, em todas as democracias modernas, o Supremo, ou seja, o Tribunal Constitucional, ele é apartado do Poder Judiciário. No Brasil, ele é a 4ª instância do Poder Judiciário, o que gera essa bagunça toda. Se nós não fizermos uma reforma constitucional que separe os 3 poderes em 6 poderes no Brasil, nós vamos continuar vivendo crises sucessivas, ano após ano, e crises a cada quarto de século que vão culminar ou no impeachment ruptura. ou numa ruptura institucional. Paula, boa noite. Boa noite. Tu que esteve em Brasília, qual que é a temperatura lá da capital? Temperatura é quente, altíssima. Não estou falando do clima que nós sabemos nessa Não, época, mas não, é quente mesmo. a temperatura institucional, pelo que a gente pôde conversar com as pessoas lá em diversas instâncias, né? Existe uma pressão muito grande, uma cobrança muito grande, porque hoje um dos nossos problemas institucionais é esse, né, Vinícius? Que se tem algum senador que comete um crime e tem que ser julgado, a Procuradoria vai fazer a denúncia e ele vai ficar no colo do STF para que o STF julgue. E, no caso, não está julgando. No caso de algum crime eventualmente cometido por um ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, quem vai julgar é o Senado Federal. Então, a gente está vendo aí uma
queda de braço, né, na verdade, e como se tudo tivesse que ser deixado como está para o país andar, para as reformas andarem. Não mexe muito aqui, não mexe muito ali. Vamos deixar as coisas quietas para que se possa fluir o país, que a gente possa andar. Mas o que a gente tem visto ao longo desse tempo todo, a partir de 2013, 2014, Macalossi, é que as pessoas não vão ficar quietas e passar pano para a impunidade. Mas você não acha que o apoio assim, à Operação Lava Jato tem caído? Porque cada nova manifestação, pelo menos, eu vejo menos gente na rua. E nessa última, por exemplo, o governo que sempre puxou hashtag, não sei o quê, não se manifestou. Eu acho, sinceramente, que essa pauta sempre foi uma pauta da rua, não é uma pauta que venha do Palácio do Planalto. Eu acho até descabido cobrar da Presidência da República que se posicione contra um poder. Acho que o Bolsonaro tem que fazer o trabalho dele no Palácio do Planalto. Nós, com movimentos de rua, como população, temos que fazer o nosso trabalho, que sempre foi feito. Nós sempre fizemos manifestações, chamamos as pessoas para irem às ruas para apoiar a Operação Lava Jato, que por muitas vezes estava à beira de ser desmantelada e agora mais do que nunca está. O que eu percebo, Macalossi, não é que as pessoas deixaram de apoiar a Operação Lava Jato. É que é tanta pauta, tanta coisa, tanto problema, tanto escândalo acontecendo ao mesmo tempo que as pessoas já estão pensando que não tem solução, que a gente conseguiu finalmente eleger um presidente que não faz parte, né, não defende aquelas ideias que nós sempre fomos contra, mas que esse presidente também está de mãos atadas porque ele depende, sim, do parlamento e tem, além do parlamento, além do poder legislativo, ele tem o poder judiciário que está atando as suas mãos em todas as instâncias. Não estou falando só do STF, porque a gente tem ações do Ministério Público... Mas eu ouvi de muita gente dizendo que o presidente tinha feito um acordão junto com algumas forças políticas também para dar uma segurada na Lava Jato. E que daí surgiu os estrilos com o Sérgio Moro. É fato ou é boato? Eu não falei com o presidente. Mas tudo bem, mas você esteve lá, falou com muita gente. Não sei, não acredito que seja ou não seja, mas como eu disse antes, não é papel do presidente da República se posicionar a favor do impeachment de ministro do STF. Permite uma parte, Paulo? Sim. Tu imagina os ex-presidentes Lula, Dilma e Temer, eles apoiaram a Lava Jato? Mas o que é apoiar a Lava Jato? Não sei. Mas eles impediram a Lava Jato de existir? Eles porque nasceu sob o governo PT, a Lava Jato. O que eles puderam fazer para impedir e derrubar e acabar com a Lava Jato, eles fizeram. Vou fazer o papel de advogado do diabo. O que eles fizeram? Deles? Mas o que eles fizeram? Não, eu não tenho que te dizer isso. Mas tu te perguntando, foi tu que propôs o debate? Não fui eu que propus. Tu estás dizendo que o Bolsonaro está esfriando a Lava Jato. Não, eu perguntei. E eu estou te dizendo que não é função do presidente fazer isso. Eu perguntei, eu não falei nada. Eu perguntei. A gente está vendo uma série de coisas acontecendo, né? Então, assim, tem um apoio popular que era inusitado a favor da reforma da Previdência. A gente tem a reforma tributária que está por vir, que é muito necessária. Teve a MP da Liberdade Econômica, que foi sancionada pelo presidente. Então, a gente tem muitas coisas que estão andando. Só que a gente tem, por outro lado, esse desmantelamento da Lava Jato, porque foi aprovada a lei de abuso de autoridade, porque o Supremo Tribunal Federal está mudando o entendimento, está criando lei como de costume, né? Está indo além das suas atribuições. Então, nós temos vários pedidos de impeachment ao longo dos anos que não são apreciados pelo Senado Federal. E quando se fez uma pressão, eu particularmente não era nem a favor nem contra. Eu não queria que o Renan Calheiros continuasse presidindo o Senado. Mas, como tinha muita gente, inclusive do governo apoiando Davi Alcolumbre, acreditávamos, eu e muitas pessoas, que ele faria o seu papel institucional de presidente da casa e fosse apurar isso, colocar para votação. Ao passo que, quando nós começamos os processos de impeachment, pedir o impeachment da Dilma Rousseff, as pessoas não acreditavam. Não sei se tu te lembra, Diego, muita gente dizia, isso não vai dar em nada, deixa para lá, não cabe, não tem fundamento. Tinha fundamento legal, mais de um, inclusive, tanto que tiveram muitos pedidos de impeachment e muitos arquivados, e aí se recorria ao Supremo Tribunal Federal para que colocassem, porque o Cunha arquivava e não colocava em julgamento no plenário. E aí o Supremo Tribunal Federal negava os mandados de segurança e dizia que não podia se intrometer nos trâmites da casa. Então, quando interessa ao STF, ele se intromete, quando não interessa, quando tem algum outro interesse, eles passam por cima de tudo isso. Então, a gente tem vários pedidos de impeachment, um deles, inclusive, devido à abertura desse inquérito inconstitucional,
inquisitório que coloca toda a população em risco, porque a gente não sabe qual é a extensão desses inquéritos. Se eles estão quebrando o sigilo de todo mundo, se eles tiverem monitoramento de rede social e todo mundo que for lá e der a sua opinião contrária ao ministro, será que isso vai dar justificativa para que eles façam a quebra de sigilo telefônico, telemático nas redes sociais, de tudo isso, inclusive bancário? Não sei qual é o limite, porque isso não é posto, não é aberto, ninguém sabe o que está sendo feito lá e ninguém está sendo investigado por isso. Então, quer dizer que o Supremo Tribunal Federal faz e acontece, manda hoje no país, porque ao fim e ao cabo, mesmo com a lei de abuso de autoridade, quem é que vai julgar o Supremo Tribunal Federal se cometer abuso de autoridade? O Senado. Davi Alcolumbre disse que não vai fazer nada, que o país tem que andar e que ele não vai se mexer. Não vai tocar os processos, não vai tocar a CPI da Lava Toga. A CPI da Lava Toga é uma pauta de Mas aí eu vou ter que perguntar. Eu estou fazendo o papel de advogado do diabo aqui. Tá? Percebi. Não, mas eu acho que é importante, afinal de contas, né, tem que se instigar o debate. A pergunta é, qual que é o fato objetivo? Porque para ter uma CPI tem que ter um fato objetivo. Qual que é o fato objetivo da Lava Toga? Tem N fatos narrados N fatos. em todos Mas os tem que, pedidos. Um deles... aí tu tem que fazer a CPI sobre o fato específico. Não pode ficar abrindo. Não, pode fazer mais de um. Um deles, por exemplo, é a abertura do inquérito. E vocês confiam... Tá, agora eu vou fazer outra pergunta. Vocês confiam que este congresso que vocês estão criticando é a solução para investigar o Supremo Tribunal Federal? Não Acho sou, que não. é Não sou- este congresso aí que acabou de votar, por exemplo, a lei contra o abuso de autoridade. Mas, Macalossi, não cabe a mim dizer. A Constituição é quem diz que é competência do Senado Federal, do presidente receber. Claro, mas o que eu questiono é o seguinte, a esperança é isso? É o congresso? Não é esperança. A CPI, ela tem por objetivo fazer a investigação, apurar os crimes eventualmente cometidos, mas, sobretudo, dar publicidade aos atos que estão acontecendo. Permite com que as pessoas tenham acesso a mais informações. E isso sim vai fazer com que mais pessoas possam pressionar os seus senadores para que os pedidos de impeachment fossem apurados. Porque se fosse levado a sério o que está acontecendo, não precisaria de CPI. Eles iam apurar os crimes direto no pedido de impeachment. Mas como a gente já viu esse filme antes, no impeachment da Dilma Rousseff, a gente sabe que para convencer os deputados ou os senadores a votar precisa de muito clamor popular, porque eles têm muita coisa a perder. Tem gente com o rabo preso de todo lado, é só isso que se escuta em Brasília. E as pessoas querem fazer o país andar e acham que uma CPI vai parar o país. Eu não acho inclusive que o que se fala lá em Brasília é que teve uma retaliação e colocaram a Polícia Federal no dia seguinte no gabinete do líder do governo no Senado. Então, qualquer ação que se faça de um lado, o que a gente escuta lá é que vai ter... o advogado vai do ter líder o do toma lá governo... da cá. Aliás, o advogado líder do governo acusou frontalmente o ministro Sérgio Moro de ter agido contra ele. O advogado do líder do governo. Diego. Bom, eu não gosto muito dessa ideia dessa CPI, inclusive porque eu vejo que existem pessoas bem intencionadas ali, inclusive defendendo esse tipo de coisa. A gente tem até aqui o nosso senador, aqui o Lazier, que eu acho que é um cara bem intencionado, mas eu acho que tem um movimento de senadores de esquerda usando um discurso de pseudo-defesa da ética que remete muito ao PT da década de 90, Partido da Ética. Então, agora a gente tem novas estrelas aí do Senado. Os novos vestais? A gente tem um até que está muito na moda agora, fala muito lá, como é que é o delegado de polícia, o Alessandro Vieira lá. Alessandro Molon, não é esse? Não, Molon é deputado. Alessandro Vieira é um senador que está puxando aí essa coisa do combate à corrupção e que tem que ter uma CPI, etc. Eu não sei, eu já li a respeito, porque eu era muito jovem ainda, mas já vimos esse filme antes, né? Essa história da defesa da ética, etc, etc. Eu acho que é o seguinte, já tem fatos que, em tese, poderiam, por mera defesa jurídica, sem depender de nenhum tipo de instrução, justificar um pedido de impeachment. Tem material para fazer impeachment de ministro? Que se faça. Agora, se não tem voto para fazer impeachment de ministro, eu não sei para onde querem levar essa CPI, não sei se o discurso de justificação por parte de alguns senadores dessa CPI não tem como único objetivo uma publicidade positiva sua e uma forma de atacar o governo. Não todo mundo que defende essa CPI, nem todos os senadores, mas acho que tem um pouco desse tipo de
demotivação e realmente acho que uma CPI não vai dar em nada. Quer dizer, eu não consigo imaginar o Senado mandando ofícios lá Qual foi a última CPI que deu em alguma coisa? Foi a CPI dos Correios. Faz tempo e assim, eu não consigo imaginar o Senado mandando um ofício lá para o STF, mandando, sei lá, abrir os e-mails funcionais dos ministros ou mandar não sei o quê. Eu não consigo imaginar isso sendo, inclusive, acatado por eventuais ministros ou coisa que valha. E vejo vejo um risco de que possa ter até manobras para desviar o objeto e, eventualmente, punir outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que motivaria originalmente esse tipo de discussão. Tem, por exemplo, eu fiquei sabendo agora que tem um pleito de um grupo de senadores que querem que haja uma alteração na Constituição para permitir que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público possam demitir magistrados. Também com discurso moralizante, etc. Que, aliás, o discurso moralizante foi a justificativa da criação do CNJ. Ele surgiu com esse discurso. Não, vamos moralizar o judiciário, vamos fiscalizar o judiciário, vamos punir os desvios, etc. E a gente vê alguns casos preocupantes, inclusive, de má utilização dessas instituições. Com viés ideológico, indicações com viés ideológico. Conheço muitos magistrados e promotores que têm medo do CNJ, e não por ter consciência pesada, CNJ ou CNMP, enfim. Então, acho muito complexo isso tudo. Acho que realmente o ideal seria, talvez, ter voto para fazer algum processo de impeachment, mas eu não acredito que haja esse voto. Acho que tem muito senador que vai lá assinar, dizer que quer criar lava-toga, não sei o quê, mas se for para realmente votar o impeachment, não vai lá votar. Não acredito muito nisso. Eu, infelizmente, eu ando bem resignado com esse tipo de pauta. Eu acho que o objetivo que a gente deveria ter agora é de conseguir fazer o país ter um pouco de sobrevida econômica, aprovar algumas reformas, etc. E talvez daqui a 4 anos mexer um pouco a composição do Senado, porque a composição do Senado está muito complicada. Mas o Senado foi renovado? Foi, só que ele foi mal renovado, é uma eleição majoritária, as pessoas não sabem. Tem que conversar com o povo, né? O povo é uma eleição majoritária com 2 cargos em disputa, ninguém sabe votar direito. O eleitor médio, ele chega na última semana, ele nem sabe direito que são 2 votos para senador, como é que funciona. São candidaturas majoritárias, às vezes com poucas opções. Tem o problema de desequilíbrio de representatividade, porque cada estado tem 3 senadores. Enfim, tem uma série de motivos. Agora, o fato é que essa legislatura do Senado é o quadro da dor. E o Bolsonaro ele ele já tem dificuldades na Câmara, vai ter mais dificuldades ainda no Senado para fazer algumas coisas. Por exemplo, assim, uma reforma de legislação criminal, com a quantidade de senador de esquerda que tem lá dentro, eu acho muito difícil aprovar uma reforma criminal, porque aquilo ali está lotado de esquerdista, é um quadro muito pior do que na Câmara. A própria questão do armamento civil, uma questão que eu acompanho bastante, eu praticamente descartei já que se consiga aprovar alguma coisa boa no Senado nessa legislatura. Eu acho que na Câmara dá para passar, no Senado não passa. Aliás, no Senado, o que eles estão fazendo lá é colocando lá em discussão um cavalo de Troia lá, que eles providenciaram, inclusive capitaneado pelo nosso caro senador, esse Alessandro Vieira, que ele chamou de projeto das armas, que na verdade eles conseguiram arrumar um jeito de esquerdizar o Estatuto do Desarmamento. Então, eu sou muito pessimista com relação ao Senado. Para mim, se aprovarem a reforma da Previdência, aprovarem uma ou outra coisa aí que seja fundamental para a sobrevivência do país e a gente sobreviver a 4 anos, eu me dou por satisfeito. Vamos fazer um intervalo, depois nós temos a Paula e novamente o Vinícius Boeira. Voltamos na sequência com o Cruzando as Conversas. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Estamos de volta na RDC TV com o Cruzando as Conversas, trazendo para vocês debates sobre os temas do momento. O programa tem o oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Hoje no programa temos Vinícius Boeira, que é
advogado e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro. Também o advogado Diego Gomes Ferreira, que é integrante do Armas pela Vida e também é advogado, e a Paula Cassol Lima, que é advogada e também integrante de movimentos sociais aí. E eu gostaria de voltar com a Paula. Paula, sua avaliação aí. Agora eu gostaria de focar principalmente nessa decisão do STF, que trata das delações premiadas e sobre quem é que tem a última palavra, o que pode levar a nulidades no processo. Pois então, Macalossi, a gente tem visto um debate aqui e a maioria das pessoas com quem eu tenho conversado, do meio jurídico principalmente, advogados, juízes, promotores, se manifestando no sentido que não existe legislação nesse sentido, está sendo criada novamente uma regra que não existe e isso pode, sim, de fato, acabar por anular os processos todos se for mantido esse entendimento. E, por óbvio, isso causa uma revolta na população e a gente tem ouvido as pessoas reclamar muito nas redes sociais, pessoalmente, dizendo o que vocês vão fazer, tem que ir para a rua. Nós estivemos, então, em Brasília para pedir a CPI da Lava Toga, para apoiar o pedido de impeachment dos ministros do STF, em Brasília, na semana passada, com movimentos do Brasil inteiro. E, neste dia, estava vendo o julgamento que foi suspenso, então, no STF, que é para decidir se vai, para os outros casos, né, se vai ser aplicado ou não, porque no do Bendini não teve aplicação para os demais casos. E agora a gente sabe que, se for mantido esse entendimento, vai ter um efeito cascata. Todos os réus, né, se não tiver modulação de efeitos, e mesmo que tenha, vai acabar aproveitando para todos aqueles que não se manifestaram depois. Mas é muito importante deixar claro aqui também, Macalossi, para os nossos telespectadores, que a gente não está falando de quem se manifestou durante o processo, se teve apresentação de provas, produção de provas, testemunhas. A gente está falando depois que encerra a produção de provas, onde todas as partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo apresentado. Quando vão fazer as suas alegações finais, que aí sim teria que ser dado a última palavra, não em prazo comum, para que todos os réus apresentassem ao mesmo tempo as suas alegações, mas sim que se apresentassem os réus que fizeram a delação e depois os que foram delatados, como se tivesse diferentes espécies de réus aí, criando uma normativa que não existe hoje no Código Penal, no Código de Processo Penal, nem na legislação específica que trata da delação premiada. Então, a gente vê que hoje o órgão que causa mais insegurança jurídica para o país é o STF. A gente não sabe o que dizer para os clientes, as pessoas não sabem o que pensar. Se hoje se tem um precedente, amanhã pode mudar, como tem acontecido, como foi o caso da ministra Carmen Lúcia, que disse que o voto dela tinha sido específico no caso do Bendini, mas logo em seguida ela muda, que bom que mudou, né, Macalossi, o voto para defender que sim, que tenha que prevalecer aquela decisão do ministro Sérgio Moro para que não se invalide os demais julgamentos todos da Operação Lava Jato, que não tiveram, então, a sua delação e as suas alegações finais dos delatados apresentados por último. Mas aí eu vou perguntar, não é racional que a pessoa que é acusada tenha a última palavra no processo? Mas, Macalossi, todos os fatos já foram postos. As alegações finais não vai trazer fato novo. E, além disso, nada impede que o advogado, quando ele tem acesso aos autos e vê que tem fato novo trazido ali, ele pode se manifestar. O juiz não vai indeferir a juntada de um documento se é fato novo. Não vejo motivo nenhum para que isso seja diferente. Os réus são réus. O réu delator e o réu delatado, ele não tem tratamento diferente. Até porque, se o delator, né, vai lá e apresenta as suas alegações finais, o delatado vai lá, por último, teria então, nesse caso, a última palavra, e muda os fatos para prejudicar aquele que delatou, então quem que vai ter a última palavra? Quem é que vai decidir quando? Vai ficar esse bate-bola para sempre? Não vai, isso não pode ser justificativa para que se tenha, então, a anulação com base nisso, que não existe previsão legal. E não vejo que exista um prejuízo nos casos fáticos, né? Então, teria que ser analisado caso a caso, mas não existe previsão legal para isso. E pode sim, sempre que tiver fato novo vai ser trazido, mas não é na alegação final que vai se trazer fato novo, né? Vinícius Goiara. Bom, nós estamos tratando de uma legislação Aliás, bastante nova. O Saulo Marimon mandou um abraço, ele disse que estava debatendo com você antes. Estava semana passada aqui, o Saulo, abraço, Saulo, obrigado. Eu e o Saulo estivemos agora das 6 às 7 na TV Ubra, tratando mais ou menos do mesmo tema que nós estamos conversando hoje. Um abração para o Saulo.
Ele mandou uma mensagem, depois eu leio. Nós estamos tratando de uma legislação bastante nova e, em termos jurídicos, é novíssima, é pão quente, que é uma legislação de 2013, que inovou no direito brasileiro, é um instituto de colaboração e não de delação, de colaboração premiada, que foi trazido do direito norte-americano para o Brasil. O intuito disso, para que o telespectador compreenda, é conseguir esclarecer crimes de grande monta, onde existem quadrilhas altamente especializadas, altamente organizadas e que o governo ou o Estado não tem capacidade de desvendar os crimes, senão com a colaboração de alguns réus e como retribuição teria um abrandamento de pena. Na legislação americana não existe este privilégio de ter réus de primeira e de segunda classe, como está instituindo agora o STF, inovando. O STF não tem nenhum voto. O direito brasileiro institui o poder legislativo para criar as leis e o poder judiciário para julgar estas leis. O poder judiciário não pode inovar e criar leis. Ele não pode. No Brasil se chamou isso de ativismo judicial. O que o judiciário tem que fazer é interpretar as leis que são feitas pelo legislativo. O legislativo entendeu que deveria copiar este instituto jurídico da colaboração premiada do direito americano como lá é, sem privilegiar réus. Para que o nosso telespectador compreenda e que a maioria das pessoas não é afeita ao mundo jurídico, o processo criminal ele inicia com uma denúncia, ou seja, alguém, o Ministério Público, acusando alguém de um fato extremamente determinado, dizendo data, hora, momento em que foi praticado, local em que foi praticado, quem praticou cada ato. O juiz, aceitando a denúncia, se processa o crime, sempre respeitando, primeiro, o acusador fala e depois o defensor fala. Quando se encerra a instrução processual, ou seja, se encerra o caminhamento do processo, fala o réu, fala o acusador, fala o réu, fala as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, se juntam todas as provas. Quando o juiz encerra, ele saneia o processo, ou seja, a partir dali o processo não tem mais nenhum fato novo, se entrega o que em algum momento se chama de memoriais, em outro momento de razões finais, em outro de alegações finais. É tudo a mesma coisa. Neste momento, o que se faz, o que os advogados de defesa fazem, e na maior parte das vezes isso ocorre de forma oral, em audiência, são os debates orais. Ao final da instrução, quando não se pode mais juntar documentos nem provas novas, se saneia o processo e o juiz entrega para os réus se manifestarem, que são as alegações finais, ou as razões finais, ou os memoriais. Neste momento não se pode inovar. Se alguém inovar, a parte contrária terá direito de se manifestar sobre o que foi trazido de novo. Regra geral, não se traz nada de novo. Ali, o que os advogados fazem é dizer como eles acham que o juiz deveria interpretar as provas e como é que deveria ser o modelo de sentença. Com o processo judicial, e hoje na Justiça Federal todos os processos são judiciais, é um sistema que se chama EPROC na Justiça Federal, que existe, se não me falha a memória, desde 2004 ou 2005. Ou seja, processo eletrônico, não tem mais papel. Isso é muito antigo. Raros são os processos na Justiça Federal que ainda são de papel. Ou seja, são processos de mais de 20 anos que são de papel. E existe dentro do processo eletrônico um documento, quando a parte não pode ver, ele é um documento privado, ele é sigiloso, só o juiz vê. Então, nenhuma das partes, nem os advogados do colaborador e nem os advogados do réu que não colaborou, podem ver as alegações dos outros. O prazo pode ser comum, porque ninguém leu o que o outro escreveu. Só irão ler depois que o juiz liberar, quando todo mundo já tiver entregue. Então, esta inovação não se justifica sob nenhum aspecto, nem sob o aspecto que alguns juristas estão defendendo, de que deve-se privilegiar sempre o direito de defesa e que deve-se manter o direito de ampla defesa do réu. Então, não se justifica de maneira nenhuma.
Esta é a primeira coisa. Mas o réu delator também é réu, né, Vinícius? Também é réu e ele não vai ser absolvido por ser colaborador. O que ele terá é o abrandamento de alguma pena. Mas teve vários abrandamentos, E inclusive aqui E sempre ocorre, dos Macalossi, batistas que foram bastante abrandadas, mas né? aí existe outra coisa, aí é extra legal. Aí nós não estamos falando de devido processo legal. Aí é outra coisa, se tu leres esse livro, Why Not, tu vai ver que aí extrapola o que é jurídico. Por isso que eu recomendei. Então, o importante é que o telespectador entenda que isto não existe na lei, é uma inovação do Poder Judiciário e o Poder Judiciário não tem este poder de criar leis. Pois eu queria, antes de encerrar minha manifestação, eu queria tocar num ponto que eu acho que é fulcral. Nós estávamos acostumados, até pelo próprio sistema, porque o único jogo do mundo em que as regras determinam o resultado é o jogo da política. Todos os demais, as regras fazem com que o jogo seja equânime e igualitário. Na política, as regras determinam o resultado. E a população brasileira foi sempre treinada com estas regras, ao longo de toda a sua história republicana, a ficar sentada no sofá assistindo que alguém fizesse alguma coisa. De alguns anos para cá, principalmente culminando a partir de 2013, nós aprendemos o que os americanos fazem desde o nascimento do continente americano. Eles fiscalizam. Nós temos que aprender que jamais poderemos voltar ao sofá. A liberdade que nós temos, nós conquistamos ela no dia a dia. Liberdade é uma coisa que não se transfere por herança. Os pais não transferem para os filhos. Nós precisamos estar vigilantes. Não basta nós de 2 em 2 anos irmos na urna e depositarmos nosso voto. Nós temos que cobrar os nossos eleitores, os nossos eleitos, tanto no Executivo quanto no Legislativo. E nós temos que manter essa fiscalização, inclusive na fiscalização do Poder Judiciário e do Ministério Público, porque existe uma previsão constitucional de controle social da Justiça, que nunca houve implementação e que foi criado o Conselho Nacional da Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Só que a Justiça Corporativa se adonou dos conselhos. Então, a participação da sociedade ali dentro é ficta. É uma participação que só serve para legitimar o que a própria justiça faz. Nos Estados Unidos, o controle social se faz através da eleição de juízes. Aqui, as corporações se adonaram do Estado brasileiro e a sociedade vai ter que lutar durante muitos e muitos anos para recuperar o Estado, sob pena da gente continuar sendo escravo, de trabalhar 45% do ano para pagar imposto para sustentar funcionários públicos de todos os escalões, ganhando mais do que quem paga a conta e quem não é convidado para a festa. Paula, o Saulo diz o seguinte: a interpretação de normas não se limita ao texto literal da lei. A interpretação conforme a Constituição Federal exige a utilização dos princípios informativos como ampla defesa e contraditório. O Supremo Tribunal Federal vai modular admitindo quando houve pedido e alegação e alegada preclusão. Só que a nulidade absoluta não preclui. A ministra Carmen Lúcia fez leitura errada do processo. Pois é, mas aí se Depois a gente... do intervalo. Pode falar, pode falar. Depois que tu falar, aí o intervalo. Ah, também. Não, na verdade, se vai interpretar se teve ou não algum problema, né? E aí a modulação de efeitos que a Carmen Lúcia estava propondo é, se foi alegado desde o início do processo, mas agora eles estão dizendo que as alegações finais é que não foram propostas a posterior, se não foi proposto que os delatados pudessem falar por último, então não tem como alegar isso desde o início se as alegações aconteceram no final. Então, eu não acredito muito, como disse o Vinícius aqui, essa tese para mim não prospera, é uma aberração jurídica, é uma tentativa de anular e matar esses processos da Operação Lava Jato e muitos outros ainda, A né? alegação que eles fazem desde o início é que desde a prolatação da sentença, já no primeiro recurso de apelação, teria que ter se insurgido, na primeira manifestação da defesa, ela teria que ter se insurgido contra, sob pena de precluir. Mas, realmente, o Saulo tem um ponto bom que é o seguinte, que é o assunto mais jurídico, mas realmente, se é uma nulidade absoluta, realmente, sustentar a preclusão dela é um pouco complexo. E eu vou dizer, eu tenho um ponto que eu acho interessante do Saulo, que é o seguinte, eu não vejo como o STF possa fazer uma modulação, dizer, não, realmente, isso aqui feriu o direito de defesa, mas só vai valer daqui para frente.
só um pouquinho, isso aqui é direito penal, não é direito tributário, que aliás eu já acho errado quando eles fazem modulação para tu não poder receber de volta o imposto que pagou indevidamente, porque vai pesar no caixa da União, mas é ainda pior, porque é a liberdade. Agora, o problema todo é o seguinte, a questão para mim realmente não é só está na lei ou não está na lei, a questão é fere ou não fere o direito de defesa, prejudica o acesso à defesa, e aí eu, meditando sobre o assunto, cheguei a uma conclusão. Qual é a premissa que se adotou aqui? A premissa que se adotou aqui é de que só nesses casos existe, apenas nesses casos, existe um conflito de interesses entre os réus. Quer dizer, não, realmente esse réu aqui, colaborador, ele está defendendo a posição do Ministério Público, ele está pedindo a condenação do outro réu. Então, ele é como se fosse um auxiliar da acusação, então o outro que está sendo acusado tem que falar por último. Por que isso está errado? Porque às vezes eu tenho casos em que eu não tenho colaboração premiada, em que eu também tenho dois réus discutindo entre si. Dois ladrões, um diz não, quem roubou o carro foi aquele ali. Aí o outro diz não, foi ele que roubou. Nenhum fez colaboração premiada e um está com uma tese que postula que o outro vá para a cadeia. E aí quem é que fala por último? Como é que a gente fica? Quer dizer, não tem jeito. O sistema ele é feito partindo da premissa de que em qualquer situação fala o Ministério Público primeiro e depois os réus, em geral, sem ter visto uma peça do outro, porque todos têm conflitos de interesse possíveis ou não, e aí fica uma igualdade entre réus que possam ter esse conflito. E é isso. Esse é o modo justo de se proceder. Então, acho que o STF, no mérito, errou. E acho que essa tentativa de dizer que vale daqui para frente é outro desastre também. Acho que o que tem que se consagrar é que o texto da lei, na verdade, está correto e ele é constitucional e acabou o assunto. Mais uma consideração do Saulo aqui para o programa. Ah, mosquinha aqui me incomodando. O ministro Alexandre de Moraes sugeriu isso. O preocupante é que isso se politizou, mas essa interpretação irá ocorrer para tráfico de armas, de drogas. O ministro Barroso e o procurador Douglas Fischer defendem que seja daqui para frente tempus regit actum, mas não é mera questão processual e sim de garantias. O Auri Lopes Júnior escreveu dizendo que até a ordem de oitiva deve ser a do colaborador primeiro e não o colaborador por fim. E ele diz que não será daqui para frente. A gente continua esse debate no próximo bloco. Já voltamos. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. De volta aqui na RDC TV, canais 24 e 524 na NET, com Cruzando as Conversas, hoje debatendo sobre o Supremo Tribunal Federal, as recentes decisões. Temos aqui na mesa 3 advogados, especialistas na área, Vinícius Boeira, Diego Gomes Ferreira, Paula Cassol Lima. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Notícia importante para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? É a Mais Sons, Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar no celular e, principalmente, paciente que não se adapta com prótese auditiva tradicional. Perda auditiva é coisa muito séria. Ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Ligue para o número 3061-7373 e agende a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição você encontra na Mais Som, Clínica da Audição. Não deixe de também acessar o site que está aí na sua tela. Muito bem, minha gente, estamos no bloco final e temos só 5 minutos, então as considerações finais dos nossos convidados. Começo pelo Vinícius Boeira. Bom, eu agradeço novamente o convite. Me estima muito vir nesse programa porque é um programa que resgata um fórum de debates permanente para a sociedade muito importante. Eu vejo que nós precisamos deixar em alerta permanente a população, os eleitores,
e que não existe uma saída mágica. Nós não teremos como acender um farolete e chamar o Batman. Não existe aquele sonho de quem está endividado de comprar o bilhete premiado da loteria ou acertar a Mega Sena. Só existe esta vida e só existe uma saída, que é por dentro das instituições. E se nós levamos séculos para construir este problema que nós estamos vivendo, nós não podemos imaginar que numa eleição nós vamos eleger o super-homem que vai resolver os problemas. As soluções serão aos poucos, as soluções serão em doses pequenas e nós iremos sentir frustrações diárias, mas a vida é assim. Nós precisamos manter constantemente a vigilância para fazer com que este Congresso, que com todos os defeitos ainda é um pouquinho melhor do que o anterior, e fazer com que o próximo seja um pouco melhor e assim sucessivamente. Mas eu faço um alerta que eu vejo que é o vértice de toda a mudança. Se nós não mudarmos a forma de escolha dos nossos deputados, nós vamos sempre ter pessoas interessadas em simplesmente manter a sua reeleição. Nós temos que trabalhar, conscientizar a população, os movimentos sociais, todos os movimentos sociais, de que a mudança começa com o voto distrital. Hoje, nenhum deputado sabe especificamente quem o elegeu. Então, tu coloca uma claque, como sempre fazem os sindicatos, uma claque dentro do plenário da Assembleia, da Câmara de Vereadores ou da Câmara Federal, e esta claque vai fazer uma pressão e o deputado imagina que a sua reeleição depende daquela gente. Se nós tivermos o voto distrital, cada deputado eleito, cada vereador eleito saberá exatamente de onde veio os votos e o que aquela população defende, o que aquela população deseja. E ele vai cumprir o seu mandato entregando para aquele público eleitor o que aquele público quer. Nós sabemos que a maioria da população brasileira é conservadora, não é de esquerda. Por que nós conseguimos sempre eleger deputados de esquerda? Porque quem faz pressão são os sindicatos de esquerda. Se nós tivermos voto distrital, aquele pessoal que vai ser eleito nos distritos do interior dificilmente emplacará decisões que favoreçam a esquerda e desfavoreçam o pagador de impostos. Obrigado, Vinícius. Paula, obrigado. Bom, obrigada, Macalossi, pela oportunidade de estar novamente aqui. Obrigada pela audiência de todos que nos assistem. E queria corroborar aqui com o que o Vinícius está nos dizendo, que a gente precisa ter resiliência, não desistir, não tem milagre. Quando a gente começou a falar do impeachment da Dilma, as pessoas diziam que não ia dar em nada, que isso aí não vai mudar, porque o Brasil é assim, porque o brasileiro é acomodado. Bom, a gente sabe que as pessoas foram resilientes, insistiram, bateram cabeça, os movimentos brigavam entre si, inclusive, porque alguns achavam que pedir impeachment da Dilma era algo muito radical, outros só queriam ir para a rua contra a corrupção de uma forma genérica, assim como hoje também muita gente diz que não quer apoiar a CPI da Lava Toga, que tem que ser contra a corrupção, tem que fazer o impeachment de um ministro ou outro especificamente, e a gente sabe que é só com pressão popular, com conhecimento, a gente tem que expandir as informações, tem que levar ao conhecimento das pessoas, da população, para que essas pessoas cobrem da sua base, cobrem dos senadores que estão lá para fiscalizar, sim, o Supremo Tribunal Federal. Não é um processo fácil, colocar a ordem no país não é fácil e não adianta. Naquela época ainda tinha muita gente que pedia intervenção militar, porque achava que seria impossível diante do Congresso que nós tínhamos. Bom, nós provamos que sim, que depois de muito trabalho, de conversar com os deputados, de ir na casa dos deputados, de fazer barulho, de ir para a rua, todo final de semana, fazendo muita pressão mesmo, nós conseguimos o resultado almejado. E não vai ser diferente com relação ao STF. Então, a gente precisa ser resiliente, precisa apoiar as reformas, precisa defender as pautas que nos são muito caras para que o país possa se desenvolver de uma forma livre e que o governo deixe o Bolsonaro trabalhar, tocar as reformas, fazer as coisas dele e nós vamos fazer a nossa parte, porque não é papel do presidente da República pressionar o Senado Federal para aceitar impeachment de ministro do STF. É o nosso papel. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, Paula. Diego, obrigado. Não, uma satisfação, agradeço muito pela oportunidade mais uma vez. Acho que a gente vive um momento conturbado, mas também temos de ver o copo cheio. A gente tem, pela primeira vez aí, em muito tempo, um governo bom, um governo que inspira algum otimismo. Acho que existe uma luz
no fim do túnel aí. Quem sabe a gente consiga, em algum momento, melhorar um pouco a composição do Poder Legislativo, aprimorar um pouco o próprio Judiciário. Enfim, acho que tem muito trabalho a ser feito. O Brasil continua numa situação muito delicada, mas acho que o pior já passou e temos perspectivas interessantes. Mas realmente a população vai ter que, de alguma maneira, apresentar a devida cobrança com a devida ênfase para que realmente certas autoridades passem a se comportar de forma mais adequada e realmente servir a sociedade, não se servir da sociedade. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Amanhã nós vamos falar sobre desenvolvimento industrial aqui na região metropolitana. Nós vamos ter a participação do Luiz Carlos, empresário aqui de Porto Alegre, também do Luiz Camargo, empresário aqui de Porto Alegre. Também vamos ter a participação do secretário Cidade, que trata da questão do desenvolvimento, e também de outros aí, integrantes de entidades empresariais. Então fiquem ligados, porque o Cruzando as Conversas sempre traz para você os debates relativos aos assuntos que dizem respeito à nossa sociedade. A partir sempre das 22 horas. Boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.